Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Vamos lá? Antes de eu dar continuidade a respeito da diferença da célula animal para a célula vegetal, eu quero te indicar para você assistir após o término desse vídeo a aula sobre teoria endossimbiótica, onde você vai entender como ocorreu então a entrada tanto da mitocôndria quanto do cloroplasto lá na célula vegetal, né? E a entrada da mitocôndria na célula animal, beleza? Vamos lembrar alguns conceitos básicos. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal são então células eucariontes, ou seja, elas possuem um envoltório nuclear, ou seja, ele tem a carioteca envolvendo o material genético e o nucleolo, né, formando o que nós damos o nome de núcleo. A célula vegetal, ela por possuir algumas estruturas, por exemplo, a organela cloroplasto, ela então consegue fazer fotossíntese, porque essa organela chamada de cloroplasto, ela tem um pigmento verde chamado de clorofila, né? E por meio desse pigmento consegue então absorver a luz, a energia da luz, para produzir sua própria glicose, seu próprio alimento. Então, por isso, a célula vegetal, nós dizemos que ela é uma célula autótrofa, ou seja, ela produz o próprio alimento, não é? Enquanto, por exemplo, a célula vegetal ou a célula animal, ela não possui esse cloroplasto. Então, por não possuir cloroplasto ou organela que consegue produzir glicose ou algum outro composto orgânico, a célula vegetal ou a célula animal, ela é uma célula heterotrófica, né? Hétero diferente, trófico alimento, ou seja, as células dos animais precisam se alimentar de um alimento, de uma molécula orgânica vindo de algum outro ser, tá? Por isso nós dizemos que a célula animal é heterotrófica, ou os seres animais são heterótrofos, beleza? Só lembrando que tanto célula animal quanto vegetal possui mitocôndrias, né? Por isso, por possuir essas mitocôndrias, elas fazem respiração celular e produzem energia da mesma forma. A diferença é que a célula animal não produz suas próprias moléculas orgânicas, né? Já a célula vegetal produz molécula orgânica, produz glicose. Beleza? Os vegetais, como as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, então, são compostos aí por células vegetais. Já os animais, como poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, né, possuem célula animal. O que acontece? Quais são as diferenças básicas entre essas células? Primeiro, vegetal tem parede celular feita de celulose, né? Enquanto a célula animal não tem. A célula vegetal tem os cloroplastos que fazem fotossíntese, a célula animal não tem. A célula vegetal possui o vacúolo, enquanto a célula animal não tem. Todavia, célula animal possui o centríolo, então um par de centríolos que vai auxiliar lá na divisão celular, formando as fibras do fuso para que as células possam carrear os cromossomos para cada um dos polos da célula para a formação de duas novas células, não é? Então essa é a diferença básica, tá? Só lembrando que a parede celular dos vegetais ela é feita de celulose. Celulose é esse mesmo material que nós utilizamos para fazer papel, tá? A célula animal não possui, só tem a membrana plasmática envolvendo a célula. Os vegetais, uma diferença legal, interessante da gente lembrar também, possuem um polissacarídeo de reserva, tá? Que é o
amido. Então quando você pega lá uma semente do milho, quando você pega a raiz de uma mandioca, quando você pega um caule tipo da batata inglesa, ela é cheia de amido, é uma reserva energética dos vegetais, tá? Que se acumula então esse amido no interior das células. E a reserva energética, o polissacarídeo energético de reserva dos animais é o glicogênio, tá? É uma molécula gigante que geralmente está contida aí lá no nosso fígado e também nos nossos músculos estriados esqueléticos, ok? Então agora eu vou colocar para vocês uma figurinha para que a gente possa comparar a célula animal com a célula vegetal. Olha aí! Então, por meio dessa figurinha, nós conseguimos visualizar algumas semelhanças e algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Então, vamos lá. Semelhanças. Os dois são seres eucariontes. Por quê? Porque possuem envoltório nuclear denominado de carioteca. Então, olha a carioteca toda porosa aqui, carioteca também toda porosa. Onde, dentro dessa carioteca, né, você tem o seu DNA na forma de cromatina, aqui também o DNA, né? Aqui você tem o nucleolo. Então, os dois possuem um núcleo bem definido. Então, são seres eucariontes. Depois você tem aqui, ó, próximo ao núcleo, retículo plasmático rugoso. Aqui, retículo endoplasmático rugoso, né? Depois, retículo plasmático liso, retículo endoplasmático liso também. Aqui o complexo de Golgi, ou aparelho golgiense. Aqui também, aparelho golgiense, o complexo de Golgi. Outra coisa, eles têm citoesqueleto. Aqui também um citoesqueleto, que são os esqueletos, o esqueleto da célula, né, dá formato, rigidez aí nas células. Você tem aqui também mitocôndrias fazendo respiração celular para a produção de energia. Aqui também mitocôndrias para fazer a respiração celular produzindo energia. Essa também, ó, membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática. Então, membrana plasmática na animal, membrana plasmática na vegetal. Ok? Então, vamos ver aqui algumas diferenças. Primeira diferença, a célula animal possui, então, um par de centríolos. A célula vegetal não tem centríolos. Tá? Para que serve esse centríolo? Para auxiliar na divisão celular. Se você quer, então, ver a diferença entre uma mitose da célula animal e uma mitose da célula vegetal, você pode assistir a minha aula de mitose, que bem quase no finalzinho eu falo a respeito da diferença na divisão celular desses dois tipos celulares. Só lembrando que o centríolo ele é responsável pela formação tanto de cílios quanto flagelos. Então você encontra cílios e flagelos na célula animal, mas não encontra na célula vegetal. Tá? Então lá o espermatozoide tem o flagelo, as células lá da sua traqueia tem cílios, né? Então também são estruturas encontradas na célula animal. Outra coisa, os lisossomos. Então você tem lá lisossomo na célula animal, fazendo digestão intracelular, então digestão dentro das células. O que nós não encontramos, esses lisossomos, na célula vegetal. E por não encontrar esses lisossomos na célula vegetal, quem faz a digestão intracelular, quem faz a digestão das organelas que estão antigas, é o vacúolo. Tanto é que então lá, ó, o vacúolo está presente na célula vegetal, mas não está presente na célula animal. O vacúolo, que ele toma conta de boa parte da célula vegetal, e a principal função dele é regulação osmótica, regulação da entrada e saída de substâncias, tá, para a célula. Então, célula vegetal tem o vacúolo, célula animal não tem vacúolo. Outra, célula vegetal tem esse plasto aqui, ó, chamado de cloroplasto, que tem a presença da clorofila e ela é responsável por fazer fotossíntese. Então, aqui você não consegue encontrar cloroplastos na célula animal.
Até porque nós somos seres heterótrofos, nós não produzimos o nosso próprio alimento, já a célula vegetal produz o seu próprio alimento lá nos cloroplastos. E, por fim, você tem a parede celular, né, feita de celulose, por cima, então, da membrana plasmática. Essa celulose nós até utilizamos para fazer o papel que está lá no nosso caderno, por exemplo. Ok? Pessoal, ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe para seus colegas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione para receber as notificações, porque assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!